Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os presentes aqui na igreja, que estão conectados conosco. O texto da mensagem, conforme foi sugerido na Escola Bíblica Dominical, está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, leremos dos versículos 1 ao verso 6. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 a 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda ou séquito do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Amém. Salvação é um projeto de vida espiritual. A salvação é um projeto que o próprio Deus estabeleceu, constituiu para o homem, em favor do homem. Este projeto de vida espiritual, designado salvação, ele tem parâmetros, ele tem balizas. Por quê? Porque quem revela este projeto para o homem não é o próprio homem. Deus usa um homem, um vaso, qualquer um,
para anunciar, para falar deste projeto. Mas ele não é entendido somente pela razão. Você compreende as minhas palavras por causa da sua razão. Mas a revelação da grandeza, do significado deste projeto de salvação, só um pode realizar. Só um pode revelar, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar o projeto da salvação, é tudo histórico. Histórico. É cultural apenas, teológico ou filosófico. Mas, quando o Espírito Santo pode agir, quando o Espírito Santo pode agir no meu coração, na minha mente, no seu coração e na sua mente, você salta. É uma outra dimensão, que se chama o profético. Profético está relacionado ao tempo de Deus. A salvação é o resultado, a consequência de um encontro e de uma experiência real com Deus. Quem não tem uma experiência real, um encontro com Deus, ele pode ter uma vida religiosa. Qualquer um pode ter. Agora, a salvação não é uma vida religiosa. A salvação é um projeto de vida espiritual que Deus programou, instituiu em benefício do homem. Este projeto de vida espiritual chamado salvação, ele exige do homem posições que muitos não estão dispostos. E é por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, são chamados. São convidados, são convidados. Mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos são fiéis ao projeto de Deus. Nós gostamos de ser fiéis àquilo que nós pensamos, concordamos. Por quê, meus irmãos? Qual o tipo de evangelho que está predominando hoje no mundo inteiro? O evangelho chamado sensorial. É o evangelho de sensações. Então as pessoas são movidas pelas emoções. Não é só as pessoas, tudo no mundo hoje é movido pelas emoções. Você pode argumentar e agora, e tem todo direito de argumentar, mas pastor, nós somos seres emotivos. É evidente que somos seres emotivos. Mas emoção não tem nada a ver com salvação, queridos. Então há um evangelho sensorial hoje, que é um evangelho de resultados. Então, se você orou e pediu para curar e Deus não curou, então você procura outro lugar até Deus curar. Se você está passando uma luta, uma dificuldade material, e você orou e Deus não abriu a porta, então você vai procurar um outro lugar, porque o que interessa para o homem hoje é o evangelho de resultados. Mas a Bíblia diz que o evangelho é da fé. A Bíblia não diz que o evangelho é de sensações, nem de emoções. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Glória a Deus. Agora, é fácil isso hoje? Não. É difícil, é difícil. Eu quero dizer para os irmãos, é difícil, mas é possível. Tanto é que a igreja está aqui. Tanto é que tem muitos nos assistindo. Querendo o quê? Querendo servir o Senhor. Querendo uma experiência com Deus. Querendo viver um evangelho genuíno. Não um evangelho de emoções, de arrepiar, de gritar simplesmente, e de dançar dança gospel. Meus irmãos, as pessoas confundem animação com avivamento. Com avivamento. Vou perguntar aos irmãos aqui, que eu não posso demorar, não quero demorar, porque a orientação é cultos mais curtos. O que Isaías viu? O que Isaías viu? O que ele viu? Os serafins. Ele viu o trono, ele viu o Rei da Glória, ele viu a adoração. Sabe o que ele viu? Ele viu um culto da eternidade.
Isaías viu um culto na eternidade. Como é que era esse culto na eternidade? O que havia nesse culto na eternidade que ele viu aqui? Os irmãos aprenderam hoje na escola dominical. Havia temor, havia reverência, havia humildade, havia adoração e havia glorificação. Esse foi o culto que ele viu na eternidade. Aí eu pergunto aos irmãos aqui que prestaram atenção na leitura da palavra, qual foi o resultado na vida dele, de Isaías, do profeta, quando ele viu aquele culto? Qual foi o resultado da vida dele? Sabe qual foi? Confissão. Quando ele viu o culto da eternidade, quando ele viu os serafins, quando ele viu a glória, quando ele viu o séquito, quando ele viu o incenso, quando ele viu a beleza, quando ele viu os serafins cantando santo, 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 ele falou o seguinte: ai de mim! Isso para você é avivamento? Não, para muitos não é. Isso é avivamento. Aleluia. O avivamento é quando a palavra de Deus alcança meu coração, alcança seu coração, e o Espírito Santo me convence que eu não sou digno, que eu não mereço, que eu sou pecador, que eu sou um verme, que eu não significo nada, e eu reconheço diante de Deus, eu não sou nada. Ai de mim, Senhor! Começou o avivamento na sua vida. E quando ele diz aqui, ai de mim, no original a expressão ai tem um sentido de condenação e de juízo. Mas a Bíblia diz que quando ele diz assim, Senhor, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu ouvi o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu, meus queridos, depois que ele confessou? O que aconteceu depois que ele confessou? O serafim voou para ele, pegou a brasa viva do altar, tocou nos lábios dele. Glória a Deus. Você confessou, Isaías. Você reconheceu que você não é digno, que você não merece, que você não é importante. Você está purificado, está perdoado. O que aconteceu depois que tocou os lábios dele, a brasa do altar? Ele ouviu a voz de Deus: a quem enviarei? E a voz pergunta assim: quem há de ir por mim? Foi? Foi singular? Não. Mas o certo seria isso. Quem há de ir por mim? Não. A voz falou assim: quem há de ir por nós? Por quê? Por nós quem? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A salvação, meus irmãos, é uma obra completa da Trindade. E é por isso que os serafins, eles diziam 3 vezes: Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. E volta de novo: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, e a igreja fiel também é santa. E é por isso que o lugar dela é na glória. E é por isso que o Senhor vai arrebatar a igreja. E é por isso que ela vai embora. Meus irmãos, o culto da eternidade dá resultados. O culto da eternidade, ele gera no meu coração e no seu coração a confissão. Você quer confessar? Fala a verdade. A coisa mais difícil do mundo é o homem confessar. A coisa mais difícil do mundo é um confessar para a esposa dele que ele traiu. A coisa mais difícil do mundo é um pai confessar para os filhos que ele traiu a mãe. A coisa mais difícil do mundo é a pessoa chegar para outra e assim: você me perdoa porque eu menti a seu respeito, eu falei mal de você porque eu queria te prejudicar. É difícil demais fazer isso. É difícil demais confessar. O homem não gosta de confessar. Eu também não gosto de confessar. Ninguém gosta de confessar. Mas quando o homem confessa diante de Deus que ele não merece, que ele não é digno, que ele não é importante, que ele é insignificante, que Deus não precisa dele, ele ouve a voz de Deus. Se ele confessar de verdade, ele ouve a voz de Deus.
Aqui está patente no texto o histórico e o profético. Onde está o histórico? No ano que morreu o rei Uzias. É o histórico. É o tempo do homem. O tempo do homem é contado para a morte. Onde está o profético? Eu vi o Senhor. Ele entrou no tempo de Deus. Esse universo criador é isso mesmo. O homem conta seu tempo para a morte. Nasceu, viveu, morreu. Mas esse universo histórico não depende do Espírito Santo. Eu nasci, você nasceu, os que estão vendo nasceram. Não depende do Espírito Santo. Mas o fim desse tempo histórico é a morte. Mas o tempo profético, o tempo de Deus, exige um outro nascimento. Que Nicodemos não entendeu. Necessário vos é nascer de novo. Nascer do alto. Nascer do céu. Sabe por quê, meus irmãos? Esse tempo histórico aqui, nasceu, viveu e morreu. Mas o tempo de Deus, não. O tempo profético é, nasceu, só. Não tem fim. Porque a vida é eterna. Deu para entender? É simples. O tempo histórico é, nasceu, viveu, morreu. O profético não. O profético é, nasceu de novo. Nasceu da água do Espírito. Nasceu pela operação do Espírito. Nasceu de novo com a graça de Deus. Nasceu, vive para sempre. A morte não existe. Tempo histórico. Tempo profético. Tempo do homem. Tempo de Deus. Culto da eternidade. Resultado, confissão. Confissão, toque da brasa. Tocou a brasa, foi purificado. Foi purificado, ouviu a voz de Deus. E Deus perguntou, que há de ir por nós? Eis-me aqui. Salvação é isso, irmãos. Salvação é um saber que ele não merece. Ele não é digno. Diante de Deus ele não é nada. Ele pode ser importante aqui, ele tem um diploma, ele lutou, ele estudou, e está de parabéns por isso. E Uzias estava de parabéns. Uzias era um rei poderoso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, está a história de Uzias. Ele era um homem, diz a Bíblia, que ele criou máquinas de engenharia. Ele tinha 2.600 generais de guerra valentes. Ele tinha um exército de 307 mil guerreiros super valentes. Ele tinha lavradores, ele tinha vinheteiros, ele tinha muito gado, ele construiu torres no deserto, ele cavou poços, ele era um homem próspero, ele era um homem de sucesso, ele era um homem inteligente, ele tinha tudo. E ele ficou tão importante, que a Bíblia diz que o coração dele se exaltou e se corrompeu, a ponto de ele querer entrar no templo e queimar incenso ao Senhor, que era uma função só do sacerdote fazer isto. E quando o sacerdote ficou sabendo, ele foi lá no templo e falou, Uzias, você está pecando, você não pode fazer isto, você não tem essa responsabilidade, você não tem essa missão, você não foi separado para isso é só o sacerdote que pode fazer, levar oração diante do Deus Todo-Poderoso, só o sacerdote pode fazer. Minha oração não é poderosa, irmãos, nem a sua de ninguém aqui, mas existe uma oração intercessória, que ela chega ao altar do Todo-Poderoso, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que você está aí na sua casa, no hospital, no caminhão, na plataforma, onde for. Existe só um que pode levar a nossa oração diante do Todo-Poderoso, é o sacerdócio real de Jesus. Quando o homem se acha importante, poderoso, o dono da bênção, ele se corrompe ao evangelho de homens corrompidos. A palavra diz que o coração dele se exaltou e se corrompeu. Ele não aceitou. Ele não aceitou os 80 sacerdotes que foram lá corrigi-lo. E sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? Que na mesma hora que a palavra diz que ele se indignou contra os sacerdotes. É assim mesmo. O homem quando é vaidoso, o homem quando é orgulhoso, quando ele é prepotente, ele se depara com a palavra do Senhor, ele fica indignado. Uzias se achava tão importante, ele se tornou tão autossuficiente, tão orgulhoso, que ele achou que ele era digno daquilo.
Entendeu? Antes ele achou assim, não, eu sou digno, eu mereço. Quando ele se indignou, a lepra brotou. Sabe aonde? Na testa dele. Na testa dele brotou a lepra. Na mente hoje das pessoas, o pecado domina. Porque a lepra fala do pecado. E o pecado não respeita ninguém. O pecado não respeita a função, título, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser grupo de louvor, instrumentista, membro de igreja, 50 anos, 40 anos, você corrompeu o seu coração, a lepra entra e domina. É uma mente pecaminosa. O que prevalece hoje, meus irmãos, é uma mente pecaminosa. E um dos adjetivos que Paulo fala do homem dos últimos tempos é: eles se tornaram mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. Essa é a situação hoje, é a situação do rei Uzias. E a palavra diz que ele foi tirado do templo e foi morar numa casa separada, e assim ele morreu leproso. Porque o coração dele se exaltou e ficou orgulhoso. Agora, olha a diferença, queridos. Olha a diferença de Isaías para Uzias. Uzias, vou terminar. Uzias, coração orgulhoso, vaidoso, se achava digno. Isaías, coração humilde, se considerou indigno. Tanto é que ele diz, ai de mim. Uzias foi ferido de lepra na testa. A mente pecaminosa, uma mentalidade dominada pelo pecado. Isaías foi tocado com a brasa viva nos lábios. Um tocado com lepra, o outro tocado com a brasa viva. Simplesmente porque o coração de um se envaideceu, se tornou orgulhoso e prepotente, e do outro um coração humilde. E ele confessou, ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero encorajar aqui a igreja de Castanheiras nesta noite e aqueles que nos assistem a fazermos uma confissão. E se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração nesta mensagem, você vai confessar. E nós vamos ler juntos a doutrina bíblica da confissão, que está em Romanos, capítulo 10, de 8 a 10. Está projetado aí? Já está projetado? Então nós vamos ler, queridos. Vamos ler em conjunto? Leiamos. Mas aleluia. Mais o texto. Visto eu quero confessar aqui nesta noite que Jesus é o meu Salvador. Eu quero confessar aqui nesta noite que eu creio nesse Deus poderoso e glorioso. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Não é promessa da igreja Maranata, nem é promessa minha não. É promessa da palavra do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar o Senhor.